A paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. João, o capítulo 8 e o versículo 32 diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou usar esse tema hoje, como base, a palavra de Deus, nesse versículo, 32, bem conhecido. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse texto, ele vem de um contexto em que o Senhor fala aos discípulos, quem criam nele. E também para aqueles religiosos que estavam em volta, que diziam que não eram presos, precisavam ser libertos. Eles não precisavam ser libertos porque eles eram filhos de Abraão, Aí, glória a Deus. Mas como é que eles estavam presos a uma tradição, Eles estavam presos a uma tradição que, digamos que eles tinham aprendido, e que nessa tradição eles não aceitavam a verdade. E eu quero aproveitar essa porta aqui, dessa reflexão, nessa palavra, para falar para vocês de que, assim como eles tiveram dificuldade ou na presença, na face do Senhor, que o Senhor Jesus estava ali, o Criador que se fez carne, e eles estavam falando de algo que eles tinham aprendido, que eles viviam e criam. Mas na verdade que eles precisavam crer para serem libertos, eles não estavam crendo. Ou seja, Abraão foi considerado pai na fé por causa da fé que ele depositou em Deus, na palavra. Então a palavra vem e se faz carne, A palavra vem e se faz carne na pessoa de Jesus, e eles não reconhecem e ainda perseguem. Por quê? Porque não queriam ouvir. O Senhor nos fez com 5 sentidos naturais perfeitos. 5 sentidos naturais perfeitos, que abaixo dele nos guia em tudo que a gente desenvolve: visão, audição, olfato, 5 sentidos naturais que nos ajuda a desenvolver a nossa vida e as tarefas diárias e etc. E a gente não é grato. Nós não somos gratos de esperar, de ter a paciência ou de acreditar. Mas vamos falar em vários níveis e diversas situações. Falando francamente, vamos falar sobre o quadro político primeiro, que muitos não estão entendendo, muitos estão desesperados. Na verdade, irmãos, que o Brasil teve, digamos, 4 anos e pouco, que o mandato do presidente passado, Bolsonaro, foram 4 anos, com toda dificuldade, porque Bolsonaro ele não teve liberdade de trabalhar, porque existiam homens, através do sistema, que só estavam pensando cada um em si, nos seus bolsos. Ninguém estava pensando na nação. Então eles queriam tirar Bolsonaro a qualquer preço. Isso é prova que a gente já viu, Supremo envolvido nisso. Não adianta dizer, nós somos perfeitos, não aceitar que ninguém fale, porque todo tirano é assim. Seja onde for, ele não dialoga. Toda pessoa sem cultura, e eles agem, dizem que são pessoas que cursaram faculdade e tudo, mas eles agem como que não tivesse nenhum tipo de cultura, ou a cultura do ódio que tem neles, que eles muitas vezes dizem que as pessoas que têm, que a pessoa não pode se expressar dizendo que algo está errado, porque todo errado é assim, ele
não quer que as pessoas falem sobre o erro que ele está fazendo, praticando. Então, eles lutaram até que para impedir, né? Para impedir o que estava acontecendo, a mudança. Porque essa mudança implicava em fechar a torneira da corrupção. E eles não queriam, estavam acostumados com a corrupção. Todos os poderes estavam na corrupção. Até que chegou esse governo aí, e que lutou, deu lugar a Deus com sua dificuldade. Quer dizer, o homem não pode se sacrificar para fazer o bem, ele tem que fazer o mal. É isso que eles querem que a gente pratique. Eles querem falar uma democracia que não existe. Então eles não conhecem a verdade, eles não querem conhecer a verdade, eles querem impor a mentira deles, a ideologia deles. Mas ninguém que vai contra a verdade pode ser liberto. Eles podem querer aprisionar as pessoas, mas eles são os primeiros a serem presos. Por quê? Porque eles estão indo de contra uma luz maior, que é Deus. E Deus, ele usa o meio que ele quiser para bater tiranos. Se Deus tiver o propósito de permitir esses tiranos aí e tomar a igreja da terra, ele fará, se for esse o momento para o Brasil. Mas se não for, Deus sabe também usar aquele que criou tudo, as forças que tem que combater ele no nível que tem que combater. O que eu quero dizer com isso é que eu tenho certeza de que a justiça de Deus vai se fazer ou tomando a igreja da terra, se esse não for o momento ainda de o Senhor tirar a igreja, ele vai defender o seu povo. Ele vai defender o seu povo, como ele defendeu os apóstolos, como ele defendeu a igreja, como ele defendeu todos os servos dele. E Deus, dentro de cada circunstância, ele tem o propósito dele e ninguém pode impedir. Olha o propósito de Deus na vida de Jó, foi terrível, né? Terrível, porque Jó teve que perder tanta coisa, né? Bens, os filhos, os amigos. E foi difícil para Jó. Ele estava no período da lei, né? Período da lei. Nós estamos no período da graça, no período em que o Senhor fez e derramou a sua vida para nos guardar de todo juízo, de toda maldição, por causa do sangue, por causa do nosso pecado, e o sangue nos purificar e nos guardar, o Senhor, através do sangue, de toda maldição, de toda consequência do mal, né? Então, nós que vivemos novidade de vida, passamos essa palavra de esperança para você que está numa situação de desespero, pensando em suicídio. Não é o caminho. O mandamento de Deus disse: não matarás. E se ele fala não matar, é inclusive a si mesmo. Ninguém é justificado por matar a si mesmo. Ninguém é justificado. Porque a gente vê isso na Bíblia. Se o Senhor não teve um réptil com um inocente, ele não vai ter o ser humano que tem inteligência e sabe discernir entre o bem e o mal. Porque lá no jardim, o inimigo, o diabo, usou uma serpente para tentar a mulher, e Deus deu a sentença para a serpente. Pode ler lá que você vai ver que a serpente, ela voava, e o Senhor comandou, quebrou as asas, tirou as asas dela e diz: do pó você vai viver, do pó, vai comer pó. O Senhor jogou ela no pó, tirou as asas, ela começou a rastejar. Foi uma sentença. O diabo teve a sentença dele, que foi o Senhor Jesus morrer na cruz para acabar com o poder dele, a tirania dele. A mulher teve a sentença dela e o homem teve a sentença. Então Deus é quem julga, não adianta alguém usar de narrativas, ideologias e querer criminalizar a Bíblia descriminalizando o mal. Porque esse é o período em que o mal está querendo agariar pessoas para o lado dele, trazer pessoas para o lado dele, levar, né? Pessoas que sejam como a mente de Satanás, mentiroso, golpista, entendeu? Inimigo de Deus. Então ele está, né, chamando pessoas, ele está arrastando pessoas, mas só vão quem são do mal e concordam com o mal. Porque por mais que você esteja em uma situação difícil, você pode recorrer ao bem, recorrer a Deus pelos meios legais.
E Deus vai ajudar, e Deus vai libertar, seja qual for a prisão. Então, o suicídio não é o caminho. Se entregar aos golpes não é o caminho. Se entregar ao desespero não é o caminho. A criminalidade tampouco, a corrupção tampouco. Então, que cada um se arrependa, que cada um mude de atitude e peça a Deus para entrar em cada situação difícil. E eu tenho certeza que Ele vai libertar pela palavra e pela perseverança em querer fazer o bem, entendeu? Então esse é um momento difícil para todos, mas é um momento também de estar guardado, de estarmos livres. Por quê? Porque se a gente está em Cristo, a nossa esperança está nele, de que Ele vai usar o meio que Ele vai usar para visitar tanto as nossas vidas na área política, na área sentimental, na área profissional, ministerial, financeira, né? Qualquer que seja a circunstância que você esteja enfrentando, alguém, o Senhor está a par de cada situação. E Ele não é um Deus que alguém fez de barro ou de gesso e pendurou e diga me livre, não. Ele é um Deus vivo. Ele tem olhos e vê, tem boca e fala, tem mãos e apalpa, Ele age, Ele trabalha. E Ele só tem que se compadecer. Então vamos nos colocar diante dEle, orando, clamando, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que tenha compaixão, e segundo as suas grandes e infinitas misericórdias, Ele chegará com escape e nos libertará, e te libertará do tipo de prisão que você tiver preso, com orgulho, desesperado, sem identidade, sem saber o que fazer. O Senhor tem um escape. Para tudo Ele tem uma saída. Então entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer o que Ele vai fazer. E pode ter certeza, se Ele te provar, Ele vai aprovar. Se Ele te abateu, Ele vai te exaltar. Se Ele te humilhou, Ele vai exaltar você, Ele vai te fortalecer. Se você está com sede, Ele vai saciar a tua sede. Se você está com fome, Ele vai também matar a sua fome. Deus vai abrir portas. Deus vai trazer realizações, porque Ele não falha. Deus não falha. Confia no Senhor e faz o bem. E você vai ver que Deus nunca mudou. E que aquele Deus que sempre pelejou pelo seu povo, Deus de justiça, o Deus Todo-Poderoso, continua sendo o mesmo. E operando Ele, ninguém pode impedir. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações, devemos confiar de fato no Senhor e receber do Senhor a resposta a qual tanto esperamos. Fiquem com Deus. Shalom, Adonai.